Pobre de ti se pensa ser vencido, tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como em ti não crês, tua descrença esmaga-te de vez. Se imaginas perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que te impele para a frente é a decisão firmada em sua mente. Muita empresa esboroa-se em fracasso ainda antes do primeiro passo. Muito covarde tem capitulado antes de haver a luta começado. Pense em grande e os teus feitos crescerão. Pense em pequeno e irás depressa ao chão. O querer é o poder onipotente, é a decisão firmada em sua mente. Fraco é aquele que fraco se imagina. Olha ao alto o que ao alto se destina. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos cimos da vitória. Nem sempre o que mais corre, a meta alcança. Nem mais longe o mais forte o disco lança. Mas o que, certo em si, vai firme em frente, com a decisão firmada em sua mente. Eu escolhi aqui uma poesia, um poema, que eu li uma vez e achei muito interessante, não tanto pelas qualidades literárias dele, mas pelo pensamento de fundo que ele transmite, certo? E que, infelizmente, consta como autor desconhecido. O poema se intitula A Vitória na Vida. Bom, eu tive uma juventude normal, eu sempre fui aluna de escola pública. Estudei no Instituto Caetano de Campos, que era, na minha época, uma escola pública de grande referência, muito boa. Depois, no colegial, a Escola Estadual Presidente Roosevelt. E aí, naquela época, existiu, eu sou bem antiga, né? Eu entrei na faculdade na década de 50, veja bem. E naquela época existiam 2 ou 3 faculdades só, não existia essa multiplicidade de faculdades. E, evidentemente, a Faculdade de Direito da USP era considerada a melhor delas, não é? Ao lado da PUC, que também já existia, e do Mackenzie. Eram as 3 faculdades existentes. E a minha ideia, no começo, eu sempre tive muita vocação para ensinar. A minha ideia era ser professora, na verdade. E, apesar de gostar da área jurídica, da área humanística, me interessar pelos temas, o meu projeto de vida era ser professora. E até a minha entrada num cursinho para o ingresso nos cursos superiores, eu imaginava que eu ia para a Faculdade de Filosofia. Não imaginava que eu ia para Direito. Embora eu já tivesse um tio advogado, apenas na família, e gostasse muito dos temas que são ligados ao direito, à área jurídica. Mas a minha ideia era seguir a minha vocação, que eu achava que era ensinar. Porque, desde criança, eu percebia uma vocação latente, né, de ensinar, de comunicação. Quando eu fazia brincadeiras infantis, eu queria brincar de escolinha, e eu sempre era a professora da escolinha. Então, já havia uns indícios assim de uma vocação para o ensino. E eu achava que o meu futuro ia ser o de professora. Todavia, no cursinho Castelões, naquela época, que era o melhor cursinho para as faculdades, e era um cursinho que era coletivo para a área de humanas, né, para o ingresso em várias faculdades, eu ingressei lá pensando ainda em entrar na Faculdade de Filosofia. E eu tinha um colega de cursinho, que havia sido meu colega no colegial, e eu voltava sempre com ele para casa, no final, e íamos conversando, e ele tentava me convencer que eu devia ir para fazer direito, porque eu tinha uma vocação para essa área, e eu havia sido oradora da turma no ginasial, eu que tinha feito discurso na formatura, então ele achava que eu tinha uma vocação mais para a área jurídica. E quando as turmas no cursinho se separaram para
aprofundar as áreas de cada faculdade, não é? A turma de Direito começou a ter aulas separadas da turma dos que iam para as outras áreas de humanas. Nós tínhamos que decidir exatamente qual faculdade que nós preferíamos. E, com o incentivo dele, eu resolvi, depois de muito pensar e consultar o meu íntimo, né, que eu também apreciava muito a área do direito e que eu ia, então, fazer direito, porque o direito não impedia que eu também fosse professora, se quisesse, eu pudesse ensinar depois, mais tarde. E assim eu me bandiei para a área do direito, né? Mais ou menos forçada, mas fiz o vestibular, ingressei, fiz o curso na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Naquela época éramos poucas mulheres, havia uma turma, a minha turma era de uns 350 alunos, e nós éramos, na verdade, 60 mulheres, que se dividiam entre o curso noturno e o diurno, 30 para cada período. Então, a minha turma era de 30 mulheres apenas. E fiz o curso na faculdade, normalmente, não é? Apreciei muito, e na faculdade descobri um pendor para o direito penal. Eu passei a apreciar muito as questões ligadas ao direito penal, à criminalidade, e tive assim um despertar, vamos dizer assim, de uma vocação para o direito penal, que foi a área que eu escolhi depois de atuar, que eu acabei sendo professora titular de direito penal da faculdade. Mas, ao terminar o curso, e já casada, assim que terminamos o curso, casei, e meu marido e eu fomos fazer um curso na França. Então, eu escolhi lá o mestrado em Direito Penal e me aperfeiçoei nessa área. Fiz um doutoramento em Direito Penal, só não defendi tese lá porque, por circunstâncias inexplicáveis do destino, eu acabei tendo uma filha lá. E aí, isso me impediu de fazer tese, defender tese, acabei o curso e depois eu vim defender tese aqui em São Paulo, na Faculdade de Direito. E fiz toda a minha carreira, então, nessa área, na área do direito penal. Apenas com uma exceção. Quando eu comecei a minha carreira docente, que foi na década de 70, 68, 70, eu tive uma oportunidade de lecionar na PUC. Então, eu iniciei, vamos dizer assim, a minha carreira no magistério na Universidade Católica. E lá eu dava aulas de introdução à ciência do direito como assistente do professor Franco Montoro, que era o titular naquela época. Mas, ao mesmo tempo, eu fazia aqui a minha inscrição no doutoramento na Faculdade de Direito da USP, e depois acabei optando, não é, para ficar só na Faculdade de Direito, porque comecei a dar aulas também a convite do professor Paulo José da Costa Júnior, como assistente dele, como docente voluntária, sem ganhar nada, apenas auxiliando, né? E com isso eu fui fazendo, vamos dizer assim, o meu ingresso na Faculdade de Direito, e quando houve uma oportunidade, eu ingressei como assistente concursada na Faculdade de Direito. Enquanto isso, preparava meu doutoramento, fiz o doutoramento, passei a ser assistente doutora, já contratada na faculdade, e daí em diante eu fiz uma carreira, vamos dizer, uma carreira de professora da Faculdade de Direito, até chegar a titular mais tarde, né? O que foi uma coisa bastante trabalhosa, porque eu conciliava toda essa minha vida de estudante, de professora e de advogada, que eu também ainda exercia, com as famosas trabalheiras domésticas, né, os encargos domésticos, porque eu já estava naquela época com a terceira filha, depois tive mais uma, então tive 4 filhas num casamento, e tinha que cuidar da casa, das filhas, do doutoramento, das aulas, não é? Da advocacia e tudo mais, enfrentando todos aqueles problemas que nós sabemos que as mulheres assumem quando ingressam numa vida profissional. E foi assim que eu ingressei, vamos dizer assim, nessa área jurídica, dando aulas de direito penal, numa oportunidade que me surgiu e atendendo a minha vocação, que era de ensinar.
exercendo a advocacia também na área penal, na área criminal, e continuando os estudos e as teses e os trabalhos até fazer a minha carreira completa de docente na Universidade de São Paulo. Esse foi o meu ingresso, vamos dizer assim, na vida profissional jurídica, não é? E a partir daí, então, as coisas vão se sucedendo, não é? A gente ingressa nos conselhos, ingressa nos institutos jurídicos e a vida vai brindando a gente com algumas oportunidades. Eu fui casada durante muito tempo com foi um ex-colega de turma, né? Advogado, professor também, mas infelizmente o casamento acabou, né? Acabou como vários casamentos acabam, e eu hoje sou divorciada. Me divorciei, mas depois de 40 anos de casamento. Então eu tive toda uma carreira, vamos dizer assim, de casamento também, né? Todas as dificuldades da mulher casada que trabalha, que tem filhos, etc. Tive 4 filhas e essas filhas produziram os seus rebentos e hoje eu tenho 10 netos e um bisneto. Dessas filhas, duas delas se inclinaram para a carreira jurídica. Então, uma delas é advogada, embora hoje ela não exerça propriamente a advocacia, ela faz outras coisas, mas uma delas é juíza de direito e ainda exerce, ainda é juíza no Fórum de São Paulo. Tenho uma que é médica, que se casou com um colombiano e mora na Colômbia, mora fora, e com um médico também colombiano, mora na Colômbia, e tenho uma que é formada pela Politécnica, é engenheira, mas trabalha numa empresa como diretora financeira. Então, não exerce a engenharia, mas trabalha também na Promon Engenharia. Então, essa é a atividade, vamos dizer assim, da minha família. Dos meus netos, 2 fizeram direito e os outros ainda estão estudando e escolhendo suas profissões. Eu tive uma experiência muito interessante em matéria de advocacia, porque quando eu estava na faculdade, no 4º ano da faculdade, a gente podia, através de um sistema que a OAB tinha naquele momento, tirar uma carteira que se chamava de solicitador acadêmico. Esse solicitador acadêmico era uma carteira que hoje nós chamamos de estagiário, mas que dava direito a praticar alguns atos da vida jurídica já. E como solicitadora acadêmica, no 4º ano da faculdade, atendendo a uma solicitação do Centro Acadêmico 11 de Agosto, eu fui fazer um estágio na penitenciária feminina do Carandiru, como advogada. Quer dizer, era estudante advogada. E lá eu passei 1 ano, no meu 4º ano de curso, fazendo trabalho para as presas, voluntariamente, sem ganhar nada, sem contrato. Era um trabalho voluntário como se fosse um estágio. Então, eu fui me afeiçoando a esse trabalho na área penal. Depois desse ano que eu passei lá na penitenciária do Carandiru, no 5º ano, eu comecei a advogar propriamente no Fórum Criminal como advogada dativa, através era um sistema que existia na época, que nós não tínhamos defensoria pública ainda, e os juízes aproveitavam o trabalho dos estagiários, estudantes, já solicitadores acadêmicos, e nomeavam para réus pobres, réus que não podiam pagar, que não tinham advogados, e a gente fazia esse trabalho voluntariamente. Então, praticamente toda a minha advocacia no 5º ano se resumiu a uma advocacia voluntária, como se fosse, vamos dizer assim, uma assistência social nessa época. Quando eu me formei, logo em seguida, me formei em 1957, e já em janeiro de 1958, nós fomos para a Europa para fazer o curso de pós-graduação. Eu fiquei 2 anos na Europa. Evidentemente, aí parou toda a minha carreira advocatícia, que eu só vinha retomar depois.
Voltando da Europa, já com uma filha, e tentando me estabelecer aqui, o casal, e tentando se estabelecer e tudo, eu não pude retomar logo no início a advocacia. Mas uns 3 ou 4 anos depois, lá por 1965, 66, eu fiz a minha inscrição na OAB, agora já como advogada, e passei a advogar um pouco nessa área também. Mas aí não era só a área criminal, porque meu marido tinha a advocacia, fazia advocacia civil, e eu também funcionava, às vezes, em casos civis. Essa advocacia eu exerci até engrenar na minha carreira profissional docente, porque quando eu comecei a me aprofundar mais no ensino e na carreira docente, eu resolvi substituir a advocacia pelo ensino e passei a um tipo, vamos dizer assim, de contrato que existe na USP, que se chama dedicação exclusiva, em que você não pode exercer outra profissão. E aí, quando eu optei por dedicação exclusiva, eu substituí a advocacia pelo ensino. Mas era um ensino do direito, de qualquer forma, formando advogados. E passei a ser mais professora de direito do que propriamente advogada. Eu, como professora da Faculdade de Direito, eu tinha tido um aluno que era brilhante e que fez doutoramento. Ele não foi aluno da graduação na faculdade, mas ele fez mestrado e doutorado na faculdade, na área de penal, em que eu lecionava, e foi meu aluno na faculdade, que foi o Luiz Flávio Borges Durso. Então, o presidente Durso, que foi presidente da OAB por 3 gestões, né, ele havia sido meu aluno na pós-graduação. E quando ele assumiu a presidência, ele fez questão de me convidar para integrar o conselho da OAB. Então, eu era inscrita na OAB, né, já tinha exercido a advocacia, mas nunca tinha participado das atividades da OAB. E na gestão do Durso, justamente pela proximidade que nós já tínhamos tido, né, ele achou que seria interessante a minha colaboração também na entidade e me convidou, e eu já ingressei direto no Conselho Deliberativo da OAB, onde eu fiquei por toda a gestão dele, que foram 3 gestões seguidas. Não é? E depois disso, na continuidade, que foi com o Marcos da Costa, em que fui convidada a ser vice-presidente dele. E aí, então, foi essa a minha ligação com a OAB, que eu tive a oportunidade de colaborar em várias áreas da OAB também, seja no conselho, seja nas comissões em que participei. Então, eu passei a trabalhar na OAB, auxiliar na OAB, em todos os problemas da advocacia, primeiro como conselheira, até que, num determinado momento, eu fui conselheira lá por 9 anos. E, em determinada gestão, eu fui presidente da Comissão de Exame de Ordem. Numa outra gestão do presidente Marcos da Costa, eu fui diretora da ESA, Escola Superior de Advocacia. E, numa outra gestão, também do Marcos da Costa, fui vice-presidente da OAB. Então, eu estive muito ligada a todo o trabalho da advocacia, embora não advogasse mais. As dificuldades na direção da faculdade eram normais, porque eu tinha que me haver com 3 classes distintas de pessoas cujos interesses, às vezes, e cujas posições eram conflitantes. Os alunos, né, uma classe bem numerosa, que nunca também tiveram qualquer problema comigo, nem preconceito, nem enfrentamento de jeito nenhum. Os funcionários, que sempre também foram muito colaboradores, muito favoráveis, nunca tive problema nenhum. E com relação a professores, problemas nunca com relação à discriminação. Problemas normais de uma entidade, não é? Que abriga vários tipos de pessoas, de várias orientações, vamos dizer assim, diferentes. Mas eu acredito que eu era ali vamos dizer assim, um ponto de convergência, porque quando eu fui eleita para a faculdade,
como na direção da faculdade, eu soube, não é, por informações que me chegaram aos ouvidos, né, de que o meu nome era o único que era aceito por todas as facções, vamos dizer assim, porque havia facção que se degladiavam, à esquerda, à direita, naquela época, assim, e que eu, como era uma pessoa que me relacionava bem com todos, não é? Era uma espécie de centro convergente, tinha tido uma votação favorável nessa escolha, porque realmente não havia nenhuma oposição séria contra o meu nome. Eu, apesar de aposentada na Faculdade de Direito, que é a aposentadoria compulsória, lá, né, atingiu a idade, saiu da universidade, eu continuo ligada à Faculdade de Direito, exercendo lá algumas atividades. E uma das minhas atividades na faculdade, eu sou presidente lá da comissão do museu da faculdade. Então, nessa comissão do museu, nós fazemos, a faculdade tem uma sala de museu, em que ela faz exposições, tem as suas relíquias e tudo mais. E nessa sala do museu, nós fazemos exposições periódicas. Cada ano, agora com a pandemia, nós paramos 2 anos, mas normalmente todo ano a gente fazia uma exposição relativa a um evento daquele ano comemorativo, né? Então fizemos já dezenas de exposições lá, explicativas, com fotos, fotografias e tudo mais. E é livre, não é só para os alunos, como também o acesso é livre para qualquer um que queira visitar no primeiro andar da faculdade. É só chegar lá e dizer, quero visitar o museu, eles abrem a sala e você visita o museu. Mas, atualmente, me pediram para programar para o ano que vem, se as coisas melhorarem, uma exposição comemorativa da Semana de Arte Moderna de 22, porque nós tivemos vários professores e ex-alunos da Faculdade de Direito que tiveram um papel destacado nas atividades da Semana de Arte Moderna, né? E então nós estamos já programando essa exposição e também vamos no mês de setembro vamos fazer uma outra exposição comemorativa do bicentenário da Independência, porque a Faculdade de Direito foi uma criação, vamos dizer assim, obrigatória da própria independência do Brasil, porque até a independência os nossos advogados e políticos iam estudar em Portugal. Então, eles faziam o curso em Coimbra, não é? Ou na Europa, em qualquer lugar, depois voltavam, atuavam aqui no Brasil. E quando o Brasil se separou, acabou essa alegria de estudar em Coimbra, de estudar em Lisboa. E Dom Pedro resolveu criar aqui, então, uma faculdade de Direito para que se formassem aqui as pessoas necessárias ao desenvolvimento do país, se formassem os quadros da política, da área jurídica, etc., aqui mesmo no Brasil. E a ideia, então, foi criar uma no norte e uma no sul. E escolheram, os estados escolhidos foram Pernambuco, né, Recife e São Paulo. Se bem que havia uma ala do Império, do governo imperial, que preferia o Rio de Janeiro, que era a vida mais movimentada e onde estava instalada a corte e a diplomacia, não é? Mas os conselheiros do Império conseguiram convencer Dom Pedro a fundar em São Paulo. E ele mandou para cá um emissário, e esse emissário veio ver as condições de São Paulo. E ele levou para Dom Pedro as seguintes informações. Aqui existem mais condições de ser criada uma faculdade do que no Rio de Janeiro. Primeiro que nós já temos locais apropriados, porque temos 3 conventos que podem servir de edifício para a faculdade, que seria o de São Bento, do Carmo e o de São Francisco. E o mais apropriado seria o de São Francisco, onde já funcionava um curso, tinha sala de aula, e tinha uma biblioteca já de 5.000 livros que havia sido doada. Então, seria o início, vamos dizer assim, de uma escola bem apropriada. E, além disso, segundo as más línguas, né, São Paulo seria mais apropriado para a criação de um curso de Direito, porque não teria as distrações do Rio de Janeiro, nem as praias, nem o clima do Rio de Janeiro, e seria uma cidade mais propícia ao estudo. Não haveria nada para se fazer em São Paulo, era uma cidade provinciana,
arcaica, totalmente caipira, nós podemos dizer assim, até no linguajar, e aqui os estudantes só poderiam fazer era estudar mesmo, não havia distrações possíveis. Então foi escolhida São Paulo para criar uma faculdade aqui. E essa faculdade foi criada logo após a independência. A independência foi em 1822 e a faculdade foi criada em 1827. Um decreto, Dom Pedro criou a faculdade. Ela começou a funcionar em 1828. Então, a nossa faculdade, vamos dizer assim, ela tem muita ligação com a independência que foi proclamada por Dom Pedro I. E a gente comemora isso. Então, agora em setembro, no bicentenário da independência, nós vamos fazer um levantamento de toda essa história da independência e da criação da faculdade, para fazer uma exposição também à altura, né, dessas comemorações programadas. Foi um polo, assim, vamos dizer, do desenvolvimento de São Paulo, a faculdade, porque eu vi uma vez a relação de todos os alunos do primeiro curso da faculdade, que foram 30 ou 40, que a faculdade começou a funcionar, eram 2 ou 3 de São Paulo. A maioria veio de fora, porque vinha aqui do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Minas, não é? E então, aqui dos estados circunvizinhos, é que nos forneceram os alunos aqui. E como eles vinham de fora, eles precisavam se alimentar, se hospedar e ter alguma diversão. E assim foram sendo criados os hotéis, os restaurantes, os teatros, e movimentando uma cidade que era um núcleo, vamos dizer assim, bem primário, bem arcaico naquela época da fundação, né? Eu fui durante uns tempos, eu não digo que é líder feminista, porque eu não sou feminista, mas eu fui presidente de uma associação de mulheres aqui em São Paulo e depois no Brasil, que existe ainda, que se chama Associação das Mulheres Profissionais de São Paulo. Fui também fui membro da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, mas aí eu era ser membro, certo? Agora, a Associação das Mulheres Profissionais, eu fui presidente da Associação de São Paulo e fui presidente da Federação Brasileira. Então, foi um trabalho que era ligado a um grupo de mulheres que desejassem, vamos dizer assim, se aperfeiçoar os seus conhecimentos e seus relacionamentos, que eram profissionais ou que eram mulheres de negócios e que precisavam se aculturar e se aprimorar para a melhoria do seu desempenho nas suas respectivas áreas, né? E nós tivemos essas associações em vários estados brasileiros, e aqui em São Paulo eu pertencia a uma delas e cheguei a presidente da Associação de São Paulo, e depois, quando se formou uma federação das estaduais, eu fui uma das presidências da Federação Nacional. Eu entrei no IASP, eu era conselheira da UAB, e era meu colega de conselho o presidente do IASP, o Rui Fragoso, Rui Reale Celso Fragoso. E nós formávamos ali um grupo de amigos, estávamos sempre juntos, etc. e tal, e ele me convidou a entrar no IASP. Então, eu ingressei no IASP, a convite do Rui Reale, e lá acabei fazendo também uma certa carreira dentro das atividades do IASP, chegando à presidência, não é? Passei também pelo conselho do IASP, depois de conselheira fui vice-presidente e depois presidente. No Instituto dos Advogados de São Paulo, quando eu assumi, eu fui convidada pela Odete a ser a vice-presidente da gestão dela, fiquei 3 anos na vice-presidência e quando terminou a gestão, ela se empenhou em me eleger substituta dela, porque ela foi a primeira mulher advogada a exercer a presidência no Instituto, que era uma entidade centenária. E aí ela quis passar para mim e eu acabei sucedendo a Odete na presidência do Instituto, onde eu fiquei também 3 anos. Então, toda essa
minha carreira docente, vamos dizer, ela esteve sempre mesclada com as tarefas e com a área da atividade da advocacia também. Em primeiro lugar, já tendo passado pela vice-presidência, eu acabei me familiarizando não só com os problemas todos, mas também com os métodos, com os outros associados, frequentando já os eventos. Então, eu já estava mais ou menos preparada quando assumi a presidência para dar uma continuidade ao que estava se fazendo. E eu tive uma sorte muito grande de ter uma equipe formidável, que trabalhou comigo de uma maneira que eu nem sei como agradecer, porque foram os responsáveis pelo êxito da minha gestão, se é que teve êxito. Eu tive como vice-presidente o Euclides Marques Mendonça, tive como diretor financeiro o Rui Camilo, tive como diretor cultural o que depois foi presidente, José Horácio Ralpher Rezende. Enfim, eu tinha uma equipe, tinha a Josefina Maria Dias como diretora social, tinha o Gilberto Jabur como diretor cultural. Enfim, eu tinha uma equipe que era muito coesa, muito disposta e muito empreendedora. Então, nós fizemos uma gestão, primeiro dando continuidade a tudo que já se fazia no IASP, de acertado, né, e de exitoso, e também inovando em algumas coisas. Havia algumas tarefas, alguns eventos, vamos dizer, que eram tradicionais no IASP. Nós tínhamos já na época da Mariodete, nós fazíamos mensalmente um almoço, uma reunião, almoço com palestra, que depois a pandemia veio acabar com essa oportunidade. Mas que naquela época eram um dos grandes eventos do IASP, porque mensalmente nós trazíamos para uma reunião, almoço, grandes personalidades da área jurídica, ministros de Estado, ministros dos tribunais superiores, não é? Ou dos tribunais estaduais, deputados, figuras de realce na área política, na área econômica e jurídica. Então, cada mês nós tínhamos uma atração, vamos dizer assim. Isso já se fazia na época da Mariodete e era feita mensalmente no recinto do Hotel Renaissance, aqui na Alameda Santos. Mas, depois que eu assumi, continuamos lá, mas depois o Renaissance rescindiu o contrato conosco e nós mudamos por interferência de uma grande amiga que eu tenho, a Talola Carvalho, que também era minha auxiliar, vamos dizer assim, nesses empreendimentos, acabamos mudando para o Jockey Club. E lá fizemos, durante 2 anos da minha gestão, as reuniões almoço mensalmente, que foram um grande sucesso da gestão. Esse não era o único evento tradicional. Nós tínhamos todo ano também um evento que nós chamávamos a entrega do Prêmio Barão de Ramalho. Era feito normalmente no dia do aniversário do IASP, que era 29 de novembro, e nesse dia nós escolhíamos uma personalidade de realce no mundo jurídico e fazíamos a entrega de um prêmio, o chamado Prêmio Barão de Ramalho, né? Tínhamos em benefício das mulheres associadas, nós tínhamos todo ano uma comemoração festiva com seminário e apresentação também de personalidades interessantes na semana do Dia Internacional da Mulher, que fazíamos também. Tínhamos uma revista que nós publicávamos, né, que era dirigida pelo Elias Fará, que era publicada pela Revista dos Tribunais, que era uma publicação anual em que nós reuníamos artigos também de fundo dos nossos associados. Tínhamos um boletim mensal que também era promovido pela nossa direção de comunicações, do Zé Horácio Rezende, e que também não somente anunciava todas as nossas atividades, como também recebia contribuição dos associados, como artigos e outros
trabalhos. Enfim, nós tínhamos uma série de eventos tradicionais e outros que eram esporádicos, seminários, congressos, palestras, não é? Conferências, e com isso nós movimentávamos muito o Instituto, que naquela época era na Rua Ribeiro Badaró. Uma outra atividade muito importante que nós tivemos na minha gestão foi a criação de um colégio de presidentes dos institutos de advogados do Brasil. Nós nos reunimos com presidentes de outros estados e fizemos um colégio de presidentes que passou a se reunir e a discutir assuntos pertinentes à classe e também a programar atividades. Essa foi também uma atividade pioneira que nós empreendemos com muita satisfação e que deu muito resultado também, muito êxito. O nosso problema, muitas vezes, era fazer uma distinção e esclarecer por que a existência do IASP e também qual a diferença existente entre o IASP e a OAB, que são duas entidades de advogados que têm formação, destino e, vamos dizer assim, competências diferentes, né? E nós sempre esclarecíamos que a OAB é uma entidade corporativa, ela defende os advogados e a advocacia, né, no seu trabalho, nas suas atividades profissionais, e ela é essencial para o exercício da advocacia, que somente filiado à OAB é que você pode exercer a sua profissão, e ela cuida dos interesses corporativos, não é, da profissão do advogado. Enquanto que o IASP é uma atividade, um instituto de natureza cultural. E, na verdade, ele foi criado com essa intenção, porque a criação dele remonta aos princípios vamos dizer assim, da criação dos cursos jurídicos por professores da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que sentiram que a Faculdade de Direito não era, vamos dizer assim, o local suficiente para a discussão de questões jurídicas que não seriam ligadas ao ensino, vamos dizer, que seriam questões ligadas à própria área jurídica. E aí se formou um grupo, não é, para debates de questões ligadas ao direito e à profissão, mas sempre do ponto de vista cultural, não profissional. E esse foi, vamos dizer, o ponto de criação principal que foi, vamos dizer assim, a mola propulsora da criação do IASP, e essa é a vocação ainda que o IASP persegue. O IASP tem como função promover não só o congressamento, vamos dizer assim, de profissionais da área jurídica, mas o seu aperfeiçoamento cultural. E esse aperfeiçoamento cultural ele realiza através de toda a sua programação em atividades culturais que tem uma ênfase, vamos dizer assim, em discussão dos problemas mais relevantes da área jurídica e de soluções a serem apresentadas como contribuição de uma entidade jurídica para a solução desses problemas, em nível governamental ou político, que é o que sempre fizemos. Todo o resultado dos nossos congressos, de seminários e das discussões que nós fazíamos a respeito de problemas que surgiam na área jurídica, nós encaminhávamos devidamente aos gestores públicos, não é? Seja ao Congresso Nacional, ao presidente da República, ao governador do Estado. Quer dizer, é uma entidade de contribuição, não só cultural, mas também profissional, para questões jurídicas, questões ligadas ao direito e à profissão jurídica, né, exercida nos seus vários níveis, seja no judiciário, seja na área da advocacia. O direito mudou, mas ele tem que mudar, porque o direito ele é uma regulação da sociedade, não é? E ele é que impõe as regras dos relacionamentos sociais, não é? E determina o que se pode, o que não se pode fazer, e, na verdade, controla as relações e as atividades humanas da sociedade. Ora, se a sociedade muda, como não há de mudar o direito?
Portanto, o direito, na verdade, muita gente dizia que ele devia ir na frente das mudanças sociais, mas, em geral, ele vai atrás, não é? Então, a sociedade vai mudando, as cabeças vão mudando, as relações sociais vão mudando, não é? E o direito tem que se adaptar a isso. Então, nós temos visto, principalmente naquelas áreas do direito que determinam ou que, vamos dizer assim, disciplinam as relações comuns entre as pessoas, que são o direito civil e o direito penal. O direito civil e o direito penal são as disciplinas que nós chamamos de direito comum, que relacionam as relações sociais do dia a dia de todas as pessoas, que todas têm que se submeter. Ora, os relacionamentos mudaram, as atitudes mudaram, os comportamentos mudaram, o direito vai atrás. E nós temos visto mudanças importantes, tanto na área do direito civil, não é? Agora com os casamentos, com as questões dos problemas entre a liberdade dos sexos e, vamos dizer assim, as questões de gênero, não é? O direito civil tem que acompanhar. A mudança se produziu na sociedade, ele acompanha. E no direito penal tem acompanhado também, muitas vezes sendo criticada aquela atuação que tem tido o Supremo Tribunal Federal, chamado ativismo jurídico. E o ativismo jurídico, ele existe porque as leis são difíceis de serem mudadas, né? O processo legislativo é um processo complicado, que depende da Câmara, do Senado, da Câmara dos Deputados, do Congresso, do presidente. Então, muitas vezes, o judiciário é chamado a se pronunciar quando ainda a questão não está solucionada no plano legislativo. E ele interfere, tem interferido. Em várias oportunidades tem interferido. Então, nós condenamos realmente na área jurídica esse ativismo jurídico, mas ele é inevitável. Inevitável pela inércia dos outros poderes que demoram muito ou que evitam solucionar questões e o judiciário vai na frente e procura solucionar. E isso tudo tem dado uma transformação enorme para o direito, né? Em várias áreas, em todas as áreas. E é uma coisa que a gente tem que aceitar porque nós temos que andar para e passo com a sociedade, com as mudanças sociais. Hoje já se faz casamento entre sexos, né? Homem, mulher, homem e homem, mulher, mulher. Nunca se pensou nisso nos tempos em que nós estudamos. Então, houve uma reviravolta muito grande no chamado direito comum, não é? Em outras áreas, as coisas são mais estáveis, não é? Em áreas que não dependem tanto das mudanças sociais, das mudanças da sociedade, mas da mudança nessa área que tem que acompanhar as relações sociais, direito civil e direito penal, realmente nós tivemos uma grande transformação. E também outras transformações surgidas na sociedade, como os sistemas da informática, como esse processo eletrônico agora, e as alterações que a informática trouxe para a vida social, o direito também vai sofrer a sua influência, né? E a pandemia, então, nem se fale, né? Que trouxe a necessidade do ensino através da informática, o ensino, não é, agora à distância, não é? Eu espero que não perdure, porque eu acho que é essencial o contato pessoal do professor com seus alunos e dos alunos entre si. Eles vão ser muito prejudicados. Essa geração desses 2 anos aqui de pandemia é uma geração muito prejudicada nesse sentido, né? Eu tenho um neto que entrou na faculdade, assim que ele entrou, ele teve uma semana de faculdade, ele entrou na Fundação Getúlio Vargas, uma semana de aula e suspenderam. E ele está há 2 anos na frente de uma tela de um computador. Não pôde nem conhecer os seus colegas, né, pessoalmente. E um outro que entrou agora, durante a pandemia, também na USP, e que ainda não conhece nenhum colega. Ele está só tendo aula também. Isso é uma tragédia. É um malefício muito grande que vai se sentir depois no futuro, né? Eu espero que isso volte à normalidade, talvez, né, em breve. Na verdade,
eu tive a felicidade de pertencer a uma época de transição, uma época em que se passava de uma discriminação da mulher para uma aceitação da mulher ingressando nas atividades profissionais. E na época em que eu entrei na faculdade, ainda havia um certo, vamos dizer, um certo ranço na sociedade em geral contra a participação da mulher, porque eu tinha amigas conhecidas minhas que os pais não haviam permitido que ingressassem na faculdade de Direito, porque era uma faculdade predominantemente de homens, masculina, e que não tinha cabimento a mulher ingressar numa faculdade masculina, predominantemente, e depois exercer profissões predominantemente masculinas. Mas naquela época as coisas já estavam mudando, não é? E eu não senti, para falar a verdade, nenhum preconceito, a não ser as brincadeiras que os nossos colegas de turma faziam naquela época. Eu ingressei na faculdade em 1953, saí em 1957. E durante o curso, né, não senti nenhuma discriminação, apenas brincadeiras que eles faziam conosco, dizendo que nós tínhamos entrado lá para arrumar marido, né? Vocês entraram aqui só para arrumar marido, né? Só para arrumar marido. E, na verdade, eles tiveram um pouco de razão, porque muitas de nós casamos com os colegas, né, de turma, mas pela proximidade, pela convivência, inclusive eu casei com um colega de turma. Mas não senti nenhuma discriminação. E depois, também, na área, pelo menos na área jurídica, a única discriminação que havia na minha época era no Tribunal de Justiça de São Paulo, que não tinha ainda admitido nenhuma juíza mulher. E era uma entidade que já havia sido suplantada, porque em outros estados já havia na magistratura já ingresso de mulheres na magistratura, e São Paulo ainda se recusava. Mas isso também foi mudando. Foi mudando, e com o passar do tempo, com a substituição dos mais antigos pelos mais novos, não é? Eu acho que isso foi uma decorrência normal. E a maior prova disso é que, no início, vamos dizer assim, da vida da Faculdade de Direito, a primeira mulher que conseguiu chegar à docência, a ensinar na Faculdade de Direito, ser admitida como professora, foi a professora Esther de Figueiredo Ferraz, que depois exerceu vários cargos também, foi ministra da Educação, foi reitora do Mackenzie, ela foi uma das primeiras professoras da Faculdade de Direito. Na época dela, já havia um pouco de preconceito, mas já estava diminuindo. Na minha época, nenhum mais preconceito. Tanto que, quando eu tive oportunidade, como professora titular, de ascender à direção da faculdade, eu fui eleita pela maioria dos meus colegas, que eram homens, certo? Porque éramos poucas mulheres, professoras da congregação, que tinham o direito a votar e tudo mais, portanto, foram os homens que me elegeram. O que mostra já uma mudança de mentalidade, e isso ocorreu. Em que época eu fui diretora em 1998 a 2002. Então, foi a transição do século, 1998 para 2002, foi a transição para o nosso século, né, que já demonstrou que não havia mais aquele preconceito que nós condenávamos antigamente. Isso não quer dizer que não houvesse preconceito em outras áreas, mas na minha área, e em determinadas áreas que eram consideradas áreas que são mais afeitas ao trabalho da mulher, a medicina, a enfermagem, né, a docência, e nessas áreas o preconceito realmente deixou de existir mais cedo, né? E hoje eu acredito que nem exista mais em outras áreas que já foram predominantemente masculinas. Eu pertenço atualmente à Academia Paulista de Letras Jurídicas, que existe para trabalhos culturais, reuniões, publicações, etc., e que eu ainda também sou membro. Eu pertenço já há alguns anos ao Conselho de Estudos Avançados da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da Fiesp.
Eu pertenço ao Conselho de Direito da Federação do Comércio. Eu fui membro, muitos anos, do Conselho Deliberativo da Aliança Francesa de São Paulo, o que me proporcionou uma comenda que eu fiquei muito contente em ter recebido, porque é muito prestigiada, que é a Légion d'honneur, que está ali. A Légion d'honneur é uma daquelas medalhas que estão ali expostas, né? É concedida pelo governo francês por trabalhos prestados à comunidade francesa. As premiações, eu tenho uma do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo também, uma delas, tenho da OAB, tenho da Academia Paulista de Letras, tenho do Instituto de Direito Tributário e Administrativo. Então, várias entidades das quais eu não participo, mas com as quais eu me relaciono, já me homenagearam pela minha contribuição às carreiras jurídicas, ao direito, ao ensino do direito. Isso é uma coisa muito gratificante, né? Tenho livros, artigos na área do direito penal, do direito ambiental, que eu era professora no pós-graduação na área ambiental também, e tenho na área da informática também alguma coisa do direito da informática, né? Sempre na área criminal, na área ambiental, mais ligada ao direito penal, e na área da informática também, aos crimes da informática, eu tenho trabalhos publicados. A minha tese de titularidade na faculdade, professora titular, quando eu fiz minha tese de doutoramento, eu escolhi um tema que era o tema do momento, que se discutia muito. E a minha tese de doutoramento teve como título o aborto legal. Então, eu fiz uma pesquisa sobre o aborto no mundo todo e disse das várias posições, etc. Então, a minha tese é sobre aborto. O aborto legal quer dizer as possibilidades concedidas pelo direito para a realização do aborto. Depois disso, quando eu fiz a tese para professora titular, nós já estávamos no começo da discussão ambiental, da proteção ambiental no Brasil e das questões ambientais no mundo. Então, eu escolhi um tema também nessa área, e a minha tese foi sobre tutela penal do patrimônio cultural, para inserir o patrimônio cultural na área ambiental. Quer dizer, o patrimônio cultural da nação, tudo aquilo que o homem acrescentou à natureza, que é trabalho do homem sobre a natureza, seja em arquitetura, em artes, em engenharia, e seja no que for, constitui o patrimônio cultural do homem, o patrimônio cultural da nação. E isso faz parte do meio ambiente que ele vive. Então, eu fiz essa ligação entre a área cultural e o meio ambiente através desse trabalho que eu realizei nessa tese, tutela penal do patrimônio cultural. Porque o direito penal e a própria Constituição inseriram o patrimônio cultural na área ambiental. Então, ele tem uma proteção também, como se fosse um dos dados, vamos dizer assim, da vivência do homem na natureza, certo? E foi por aí. E, a partir daí, eu tenho escrito sobre outras coisas quando a oportunidade surge, né? Sobre outras questões relativas à violência contra a mulher, todas essas questões que se discute hoje em dia a respeito não somente da mulher na sociedade, mas das questões jurídicas mesmo, com relação vamos dizer assim, improbidade administrativa, as reformas penais, reformas processuais, enfim. Sempre que me solicitam alguma coisa, acaba saindo aí um trabalhinho qualquer. É muita satisfação você olhar para trás e ver que você fez bastante coisa, contribuiu, sabe? Ajudou muita gente a se erguer, a se lançar, a se direcionar.
E a tarefa do professor é essa, né? O professor, ele lança, né, as ideias e lança, vamos dizer assim, os estímulos, né? E a pessoa que recebe tem que fazer a sua contribuição, ir em frente, né? Mas o professor empurra. Então, eu acho que eu exerci o magistério durante 30 anos, ou mais, um pouco. Porque eu me aposentei em 2002, eu comecei em 70, foi mais, né? E eu acho que é muito gratificante ver os alunos, sabe, vitoriosos, exitosos, que passaram por você e reconhecidos, porque sempre que encontro algum aluno, professor, eu me lembro das suas aulas, isso é gratificante. Você achar que o aluno lembra das aulas 20 anos atrás, 30 anos atrás, né?